Hoje você vai conhecer uma mulher que venceu a depressão, a traição, o divórcio, pensar em suicídio, mas escolheu viver o propósito de Deus. Solta a vinheta. Entrevistas, saúde, músicas, beleza, curiosidades, cultura, esportes, negócios e muito mais. De frente com Dani. Oi, gente! Tudo bem com você? Como está? Espero que você esteja bem. Estamos iniciando mais um episódio aqui no De Frente com Dani, tá? Já quero te agradecer. Muito obrigada a você que está comigo, a você que já é inscrito, que já curte, que já deixa seu like aí, deixa seu feedback. Muito obrigada. A você que é novo, faço o convite, tá? Se inscreva, deixa seu like, compartilha aí, compartilha com o maior número de pessoas. O intuito do canal aqui é alcançar vidas, transbordar o amor de Deus, tá bom? Então, faço esse convite a você. Bom, vamos lá, porque hoje o programa tá incrível, abençoado. Fica até o final, não sai daí. Fica ligadinho até o final, porque você vai conhecer a história hoje da minha convidada, maravilhosa. Uma história de inspirar, que eu tenho certeza que Deus vai falar aí com muitas pessoas. Mas quero já começar agradecendo, tá? Então, vamos lá. Quero agradecer o apoio da G&D Soluções em Informática. Para você aí que precisa, né, de alguma coisa no sentido de informática, formatação computador, né, de computador, indico super a G&D, tá? Segue aí eles, vai no perfil, segue eles que eu super indico. Também quero agradecer o estúdio Eliane Andrade. Gente, a Eli que é responsável pelo meu cabelo, pela minha maquiagem. Olha a maquiagem de hoje, maravilhosa. Super indico, tá chegando festa aí no final de ano, né? Já estamos na reta final, gente. O ano já tá acabando. Eu falei, gente, já tá aí na reta final. Então, você aí que tem formatura, casamento, festa, enfim, ou até mesmo uma ocasião para sair com o marido, super indico a Eli, tá? Equipe maravilhosa, super indico. E a Eli, ela é especialista em mega hair. Talvez você aí quer alongar os cabelos, né? Cansou aí do visual, super indico a Eli. Chama ela aí, pede um orçamento, que, ó, tenho certeza que você vai amar. Bom, vamos lá então. Deixa eu apresentar a minha convidada de hoje. Gente, o currículo dessa mulher, na hora que eu peguei, é um currículo, assim, um leque maravilhoso. Mas vamos lá. Ó, ela é influencer, cristã, mãe do João Pedro, modelo, inspetora escolar, videomaker, depois ela corrige se eu falar certo. Já foi eleita por 2 anos a melhor influencer da cidade de Itatiba e atualmente é embaixadora do supermercado Covabra. Nascida em Itajubá, Minas Gerais e reside hoje em Itatiba. Tem um testemunho forte que eu tenho certeza que vai alcançar vidas. Fica até o final aí para você acompanhar tudo. Com vocês, Marcela Camila. Tudo bem? Gente, tudo bem, Dani? Ó, muito obrigada já, tá? De todo o meu coração. Um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Ó, já vamos começar com tudo. Com tudo. Pode perguntar. Gente, ela é linda pelas redes sociais. Eu não conhecia, né? Pessoalmente, sim. Maravilhosa. Muito obrigada, tá? Do fundo do coração, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada. Viu? Eu vi, né? Você é de Itajubá, falei certo? É isso mesmo? Itajubá, Minas Gerais. Mineira, gente. Mineira. Beijo pro pessoal de Itajubá. Beijo. Viu? E faz tempo que você mora em Itatiba, Má? E eu vim pra Itatiba com 9 anos de idade. Então faz tempo. Faz uns tá. 30 anos. Você veio quando você era criança Quando ainda. era criança. Tá. Sua família tinha pessoas aqui já? Não. Na verdade, minha família é toda de Minas. Aí tem uns parentes em São José dos Campos. Hoje tá mais espalhado, São José dos né? Campos também é lindo, né? Lindo. É. E meu pai veio trabalhar. Então, quando a gente era pequeno, meu pai veio pra Itatiba para trabalhar. E aí ele ficou 1 ano morando aqui. E depois a gente acabou mudando para cá também. Tá. E você se adaptou? Não. Não? Sério? Porque Minas... Não. Muito morro, né? Todo mundo chega em Itatiba, fala estranho o morro, o sotaque. Então, eu tive alguns problemas na escola quando eu comecei aqui. Mas, assim, hoje eu me sinto uma itatibense. Amo Itatiba, não saio daqui por nada. Mas, no começo, a adaptação foi um pouco difícil, né? Pra gente. Porque são costumes diferentes, são culturas diferentes, né? E aí, eu com criança, com 9 anos de idade, chegando numa cidade nova, né?
né? Pra até se adaptar, conhecer as pessoas. Fazer amizade. Então, você chega na escola e aí seu sotaque é um pouco diferente. Então, acontecem algumas coisas que acontecem na escola. Né? Que não deveriam acontecer, mas aconteceu comigo também. Né? Então, a minha adaptação aqui em Itatiba foi um pouco difícil. Mas, assim, questão de meses, né? Depois, né, a gente já começou também frequentando a igreja evangélica. Ah, que bênção. Você não nasceu no berço, mas você começou cedo. Minha família inteira é evangélica. Minha família inteira. Então, eu cresci com os princípios, com os valores. Só que os meus pais, depois casaram, tiveram os filhos. E aí... deram uma desviada, né? No termo cristão, eles deram uma desviada. Sim. Porém, eles criaram a gente nos princípios cristãos. E aí, eu sempre ia, eu tive avós muito presentes. Então, eu sempre ia na igreja, frequentava a igreja quando era criança. E uma curiosidade que eu aceitava Jesus toda vez. Então, eu sou a pessoa que mais aceitou Jesus na vida, entendeu? Porque todo final de semana que eu ia, né, que o pastor fala, né? Eu aceitava Jesus. Eu aceitava Jesus e chorava. Então, assim, desde muito pequena, eu sempre tive essa sede e essa experiência com Deus muito forte. Olha que bênção, nossa. Ai, que lindo. E daí, depois, você se batizou cedo? Eu me batizei com, se eu não me engano, 13, anos. Aí me batizei aqui em Itatiba. Porque daí a gente começou a frequentar a igreja, e aí se adaptou à cidade. E aí me batizei com 13 para 14 anos. Novinha também, né? Uma fase, né? Que ali adolescente, né? Essa fase, assim, né? E daí, então, você ia na igreja, sempre foi. Batizou, tudo certinho. E começou ali. E foi ali que eu tive, né? A minha caminhada cristã desde cedo, porque a minha mãe nunca deixou, por exemplo, frequentar carnaval. Então, assim, era uma família cristã, só que não frequentava a igreja. Frequentava só quando eu estava com os meus avós. E aí, quando nós começamos no Ipiranga, então começou de fato a vida cristã, a escola dominical. Porque lá tem, né? Tem, nossa. Meu pai, quando ele estava morando em Itatiba, ele ia lá. Nossa, e daí ele tocava, porque tem aqueles músicos, né, que tocam. Hoje é uma orquestra muito grande. E eu comecei a tocar na banda, quando era banda mesmo. E eu tocava um instrumento que chama bumbo. Porque a bateria não é uma bateria igual hoje, que é tudo montadinho. Era cada parte da bateria era uma pessoa que tocava. Então, tinha um que tocava caixa, tinha um que tocava prato, e eu tocava o bumbo. Então, eu comecei uma música com o bumbo. Diferente, né? Bem diferente. Uma mulher, né? Porque normalmente é um instrumento que mais homens tocam, né? Bateria e assim, em fanfarra. A gente vê muito em fanfarra. Isso. Então, na época que eu comecei a tocar, era a banda musical e eu tocava bumbo. E aí, depois, eu comecei a tocar requinta e depois clarinete. E você sempre gostou, Má? Gostei. Eu tenho na igreja, assim. A minha família, né? Ela é bem profunda, assim, na parte musical. E eu gosto muito, tenho, né, uma aptidão, um dom, graças a Deus. Que bênção. Mas hoje eu não toco mais. Não? Hoje não. O seu filho canta, né? O meu filho canta. Maravilhosamente filho bem, gente. Maravilhosamente. Vamos já entrar na parte aí da maternidade? Vamos já falar? Vamos já começar. E daí depois você cresceu, foi ter sua família. Você sonhava ser mãe? Sim. Sonhava? Sim, era um sonho desde pequena. Eu me lembro que no ensino médio, né? As professoras chegam no 3º ano do ensino médio, tem aquela aula de profissões, o que você vai ser e tal. E aí todo mundo, né? Eu tinha minha amiga que, vou fazer faculdade de educação física, outra psicologia. E aí quando chegou na minha vez, eu na roda soltei, vou ser dona de casa. E você falou? A cara da professora, assim, eu acho que ela queria, né? Não. E eu, tipo, gente, meu sonho é casar, eu queria casar. Tanto que, assim, eu fiz 18 anos e casei. Sério, você casou novinha? Completei 18 anos e me casei. Novinha. Você já namorava, tudo certinho? Eu comecei a namorar, né? Não é uma coisa que a gente aconselha ninguém. Tá? Jovens que estão me ouvindo, não façam isso. Né? Não façam, não. É muito cedo. Né? Eu comecei a namorar com 14 anos de idade. Então, é aquela adolescência cristã, né? Que acontece muito ainda hoje. Então, os jovens, eles começam a namorar muito cedo. E aí, por estarem na igreja, acabam casando muito cedo. Então, eu comecei a namorar com 14 anos. A minha mãe, né, e a família dele deixou a gente namorar. Achou melhor, né? A gente tá ali, tá perto dos pais. Sim, tá a sobrevisão, né? Para mim, um certo ponto, foi bom começar
namorar cedo, porque eu fiquei mais na igreja, não tive, né, sair, essas coisas. De balada essas coisas. E frequentar os lugares. Então, eu já comecei a namorar cedo, então foi ali que eu fiquei. Entendi. Fiquei na igreja e permaneci ali. E casei muito cedo também. Casei com 18 anos. Com 18. E você foi mãe aos? 22. 22. Ah, eu também. Eu fui mãe da Vitória com 22 também. E daí, Ma? E daí, quando você descobriu que você estava grávida? Aquelas que eu já gosto de história, né? Vamos contar histórias. Quando você descobriu que você estava grávida? Como eu casei muito nova, meu casamento, no começo, teve alguns desentendimentos, né? Sim. Coisa de adaptação, né? E aí, eu engravidei também, aos 22 anos. Então, foi uma coisa assim que a gente estava quase se separando. Nossa! O negócio tava muito bom. E aí, quando veio a notícia da gravidez, eu não tive reação. Né? Eu simplesmente peguei o resultado. Eu me lembro até hoje, a gente estava indo por um casamento de civil, nós seríamos padrinhos. E peguei o resultado do teste de gravidez, olhei assim, nem abri o envelope, já estava assim, positivo. Aí eu só mostrei. E aí ficou aquele silêncio. Ah, tá. Nessa época não tinha ainda nada de influencer, nada? Não. Pra você gravar, né? Igual hoje. Não. E naquela época, pensa assim, o João hoje tem 18 anos. 18 não anos, tinha, 19 anos atrás, eu nem celular com câmera tinha. Entendi. Época. Então, aí foi um choque. Mas eu acredito, né, que mesmo depois de tudo que aconteceu, eu ainda acredito que o João foi um presente de Deus. Com certeza. Tenho essa certeza. Com certeza. Que foi um presente de Deus naquele momento pra gente. É o que eu falo, Ma. Deus, ele envia na hora que a gente precisa, né? É na hora que a gente tá mais assim, que a gente até acha que não vai dar conta, é aí que Deus envia, né? Porque às vezes, assim, eu conheço pessoas que tá tentando, que quer de tudo a qualquer custo, sabe? E não vem. E daí eu até comentei esses dias mesmo. Eu falei, espera no Senhor. Gente, e detalhe. Você falou que tem gente que tenta, né? Eu tinha o DIU. Ah, sério? Eu engravidei com o DIU. Então, assim, o João é muito presente sim, de Deus. de Deus. É muito de Deus. Tem foto do João. Eu tinha o DIU. Ah lá, gente, João. olha. Essa é recente. É recente. Ele está assim hoje. Esse é o João. Maravilhoso. E eu tinha colocado o DIU de cobre. Gente, há 18 anos atrás, né? Hoje é o mais moderno, hoje é o Mirena. Mas eu coloquei o DIU de cobre. E aí, eu lembro que eu comecei a sentir alguns sintomas. Né? Um enjoo, umas cólicas, umas pontadas no pé da barriga. E aí, eu fiz o teste de gravidez, deu negativo. Fui no médico, né? Ela falou, o seu DIU tá fora do lugar. Fiz a ultrassom de rotina. Ela falou, tem risco de engravidar. Faz um teste de gravidez e retira esse DIU. Porque aí tem que tirar e depois colocar outro. É assim, né? Porque saiu fora do lugar, não tem como ele arrumar. Aí, fiz o teste de gravidez, deu negativo. Marquei lá, porque é SUS, né? Então, marquei lá no postinho. Tirei o DIU. Eu lembro que eu sangrei muito, assim. Porque é o procedimento que você tira do útero, né? E aí, eu lembro que ele até mostrou pra mim, assim... É invasivo, né? É invasivo. Ele mostrou pra mim que tinha tirado. E fui pra casa. Só que os sintomas continuaram. Nossa! Os sintomas continuaram. E aí, eu fiz novamente... Fui pro hospital. Eu lembro que aí eu fui pro hospital. E aí, falei pro médico, assim, pedi um teste de gravidez. Pra fazer de sangue, né? No laboratório. E aí, ele... mas pra que você quer um teste e tal? Aí, eu falei os sintomas que eu tava sentindo dele. Ele não me atendeu no consultório. No corredor. Ele pegou e deu. E aí, eu lembro que eu até questionei e falei, né? Pro pai do João, na época. Falei, nossa, mas o médico nem sentou. Ele deu de pé um negócio pra mim. Aí nem me ouviu. Ele nem me ouviu. E aí, e não era uma coisa que a gente queria naquele momento, né? E aí, ele falou assim, nossa, esse médico não tem nada a ver. Vai lá, faz o exame, mas não vai dar nada. E aí, deu. Não vai dar. Não vai dar. Esse Jesus falando, vai. E aí, deu. Deu positivo. Daí veio o João, daí foi toda... João, e foi uma bênção. Bênção. Foi uma bênção, assim. A minha gravidez foi uma bênção. E aí, durante a gravidez, né, eu já falei que eu sou muito forte essa minha intimidade com Deus. E eu lembro que eu publiquei foto do João regendo a banda, porque daí o pai dele era maestro da banda na época. E o João Pedro cresceu no ambiente musical. E aí ele ficava regendo, junto com o maestro na época, que era o pai, e o outro irmão também. E ela viu um vídeo na internet e ela escreveu, isso aí é fruto
presente de Deus desde o ventre. Né? Grande foi o livramento que Deus deu. Então, eu creio muito que o João é um milagre, sim, né? Porque sim. foi retirado o DIU e ele estava lá. Quando fez a primeira ultrassom dele, né? O pré-natal, as semanas, ele já estava de 5 semanas. Então, Nossa. bate com a data que foi retirado o DIU. Então, é um testemunho muito forte a vida do João Pedro também. Olha que bênção. E o João tá com 18? 18 anos. 18 anos, gente. E ele louva, canta. Ali mesmo na foto ele tá cantando. Tá cantando. Olha lá. É na onde? Essa foto, ele tá participando de uma competição musical lá da escola que ele estuda. E é como se fosse um The Voice, mas dentro da escola. Que legal! E aí a gente sempre pediu para ele participar, tem todo ano, e só nesse ano, que é o último ano dele na escola, ele decidiu participar. E ele adorou a experiência. E aí, esse é um print que eu tirei da tela do YouTube. Ai, que legal, que bênção. Olha lá, viu, gente? João, ele louva lindo. Nossa, maravilhosamente. Nossa, lindo. Você canta? Canto. Você canta também? Canto. Olha, que bênção! Vocês cantam Não, junto? Também. Cantávamos quando ele era menor. Quando ele era menor. Topava, sim? Sim. Ensaiava criança, tudo? Né? Agora, não muito mais. Ensaiava em casa. Ai, que e bênção. Cantava, a gente fazia dueto. Era uma gracinha. Ai, que bênção. E daí, quando que começou a parte de influencer? Como que foi? De modelo, essa parte, assim, como que foi? Faz tempo que você trabalha como influencer? Começou em 2020 para 2021. E aí foi depois do divórcio que aconteceu. Veio o divórcio. E aí veio o divórcio. Tá. Teve João, normal. Teve João cresceu. Vocês ficaram casados bastante tempo? Ficamos 14 anos. Bastante tempo. Bastante 14 anos casados. E aí, ele começou a fazer a faculdade. E aí, acho que não sei, né? Não posso falar por ele. Mas acredito que, né? Não sei se influenciou, enfim. E aí, a gente tava com o casamento. Pra mim, tava perfeito. Pra mim, tava tudo certo, tudo bom. Então, quando a gente mudou de casa, a minha casa tinha 4 quartos. Né? E aí, ele escolheu um quarto pra ele. Então, a gente não dormia no mesmo quarto. Sério? E aí, tipo, o pastor, na época da igreja, ele falou, irmã, isso tá errado, né? Ele começou a me dar conselhos, não pode. E aí, eu pedia pra ele, falava assim, olha, vamos dormir no mesmo quarto. É uma porta que se abre, né? É uma porta. É uma porta que se abre. E só que eu sempre fui muito carente. Então, assim, tudo que ele falava era verdade pra mim. Tudo ele falava, não tem nada a ver. Tipo, o pastor podia falar que tinha a ver, ele falava que não tava nada a ver. Então, eu acreditava nele. E eu achava que tava tudo bem. Entendi. A nossa vida de casal. Entendi. Aqui, não, pode chamar. E daí veio o divórcio. Daí vocês brigavam? Tinha discussão? Porque todo mundo tem briga, né? Todo mundo tem briga. Pra mim, ainda falo na minha visão na época de mulher, muito... Que eu, assim, era o meu sonho casar. Então, eu quis muito que desse certo. Sim, ninguém casa pra separar, Ninguém casa pra separar. Então, eu quis muito que desse certo. Eu tinha os meus defeitos? Sim. Como todo mundo tinha. E acho que o meu maior defeito era porque eu era muito dependente. Muito dependente. Então, quando eu não recebia a atenção que eu queria, então, eu ficava meio triste, ficava meio deprimida. Então, aconteceu que eu comecei, ele estava muito afastado, então ele só focava no estudo, não tinha tempo pra gente. E sabe aquela piada de assim, ai mãe, queria morar na igreja? Aquela criança que fala pros pais, queria morar na igreja porque na igreja meu pai é legal. Então, eu queria morar na igreja, porque na igreja ele era educado, ele tava todo mundo bem. Tratava bem. E em casa era outra realidade. Nossa, é uma pena isso, né? É uma pena isso. É uma pena. Então, em casa, ele era na igreja, ele era um maestro, ganhava presentes, todo mundo falava que menino de ouro. E realmente, ele tem uma trajetória que digna, ele trabalhou muito cedo, conquistou as coisas dele, casou muito cedo, assim, proveu pro filho, tá tudo bem. Porém, nessa parte como marido, ele realmente deixava a desejar. E eu sempre muito dependente, eu sempre muito carente. Então, ele dava desculpa que estava estudando. Ele ia para a escola, eu tomava os ansiolíticos que ele trazia para mim. E eu dormia e não via ele chegando. Né? E aí eu me lembro de uma coisa. Tem coisas que marcam, né? Sim. E aí eu me lembro de uma noite, assim, que eu dormi. E no outro dia era sábado. Era uma sexta e era sábado. Aí no café da manhã, eu fiz um café da manhã especial e levei lá na cama para ele, no quarto dele, né? Porque a gente dormia no mesmo quarto.
E isso gerou uma revolta muito grande nele. Sério? E eu não entendi. E hoje eu entendo. Porque eu não sei como foi a noite dele na sexta-feira. Então, quando eu surpreendi ele com carinho, com café da manhã, ele, por que você tá fazendo isso? Para, não faz isso não, sai daqui. Entendi. E aquilo me marcou muito. Então, a partir dali, e da distanciamento dele, só faculdade, celular, computador, não podia entrar no quarto dele, não podia fazer nada. Nossa. Então, tinha alguns momentos, assim, que era muito difícil falar com ele. Tinha época que fechava. Tava na mesma casa. Tava na mesma casa, mas a gente não tinha mais convivência. Era tipo, a convivência era entrar no carro e foi pra igreja. Entendi. Era assim. E em pensar, mas é até legal você falar, porque assim, infelizmente hoje tem muita gente que vive assim ainda, né? Hoje, né? Eu acho que ainda mais por conta do celular, né? Das redes sociais. Tem muitas pessoas que assim, que estão junto, vivem na mesma casa, tudo, mas não estão, né? Tipo, tá todo mundo sentado ali na mesa, né? Mas tem muita gente assim, né? Infelizmente, né? Infelizmente, né? Até ligar um sinal de alerta, né? Até um sinal de alerta. Porque as famílias estão perdendo esse momento de mesa. Sim, exatamente. É muito importante. E a gente está perdendo esse momento de mesa porque tá todo mundo no celular, cada um resolvendo o seu problema, seja né, com trabalho, com faculdade, tem que responder, peraí, não fala comigo agora, né? E, então, as famílias, esse momento de mesa que é tão importante, não tem mais. E ele com o João, Má? Com o João, ele também ficou um pouco ausente. Ah, né? tá. Né? Ele também foi um pouco ausente nessa parte, nesse período. Você ficava o dia todo em casa, ou seja, você fazia o papel da mãe e do pai, praticamente, dentro da casa. Assim, Deus foi muito bom, porque eu não trabalhava. Quando eu casei, eu não trabalhava. Então, ele era o provedor. E, anos antes de tudo acontecer, acho que Deus sabe as coisas que vão acontecer. E então, eu passei no concurso do SESI e comecei a trabalhar. Então, assim, graças a Deus, eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, comecei a ter meu emprego. Comecei a sair um pouco daquela dependência financeira. Porque a dependência era emocional e financeira também. Né? Sim. Então, aí eu fui ter uma profissão e aí eu entrei no SESI em 2014, em 2018, eu descobri a traição. Viu? E não gerou um medo nele você trabalhar? Não, eu falo assim porque tem homens que né? No começo do casamento, ele meio que eu queria trabalhar, mas ele sempre colocava um eu falo no sentido de segurar ali, sabe? Meio que refém, tipo, não, você não vai trabalhar, sabe? Não. Nesse momento, não. Eu acho que ele já não ligava muito, sabe? Entendi. Então, ele não tinha. Mas no começo do casamento, ele era um pouco... Não sei se é a palavra ciumento, mas no começo ele sempre colocava empecilho. Não precisa trabalhar. Não, não precisa trabalhar. Em 2018, você descobriu a traição. Em 2018, eu descobri a traição. Nossa, um baque, né? Foi. Imagina, meu Deus. E daí foi por mensagem? Não sei se você quer falar, tá? Se não quiser, tudo bem, tá? Tá tudo certo. Porque às vezes, né, eu não quero ser invasiva. Não, tá tudo bem. Mas tudo você descobriu mensagem? Então, a partir do momento que ele começou a ficar muito distante, né? Tava difícil a convivência. E aí eu me lembro que semanas antes eu passei mal, fiquei com crise de ansiedade, comecei a vomitar. Ele me levou até o hospital e eu vomitando, ele começou a falar sobre separação. Eu achei muito estranho. Ele que tocou no assunto. Ele tocou no assunto de separação. Eu acho que divórcio não é pecado. Começou a citar alguns exemplos e não sei o quê. Eu falei, mas por que você está falando isso? E aí depois ele veio, eu lembro que eu estava no hospital vomitando. E ele veio com o celular assim e mostrou um apartamento para mim. Porque queria comprar um apartamento para mim. Eu falei, mas por que você comprou um apartamento para mim? Não, caso um dia a gente se separar, você já tem onde morar. Aí, nisso me pegou. Isso me pegou. Falei com o pastor na época, né? Eu tinha uma proximidade com a pastora na época. E eu pedi para conversar. Então, eles me receberam na casa deles e eu abri para ela o que estava acontecendo. Ela me aconselhou, faz café para ele, faz café na cama. Espera ele na faculdade com o café pronto. Seja esposa. Me deu todos os conselhos, faça o seu papel. E quando eu falei assim, para minha mãe também, para minha família, eu falei, tá acontecendo isso, ele tocou nesse assunto, eu acho que ele tá me traindo. Ninguém acreditou. Até por conta daquilo que viam lá fora, né? Lá, porque ele era uma pessoa, assim, com caráter intocável. Entendi. Aparentemente. Então, ela me aconselhou... Teve julgamento pra você? No sentido assim, a culpa é sua? Teve coisa assim? Nesse sentido? Muito. Teve? Muito. Teve?
Muito. Louca, Aham. surtada. Né? Porque daí é errada. Errada. Ela discutia com ele. Ela não fazia janta. Sabe esses comentários? Sei. Então, teve bastante comentário assim. Então, ela me aconselhou. E eu não sei. Não sei, gente. Eu estava trabalhando na época e tinha uma conhecida que teve um problema com o marido e ela teve a ideia de clonar o celular do marido dela. E me contou. E aí eu falei, vou fazer também. Não acredito. Vou fazer também. E aí eu peguei porque assim, não tinha nada. Eu vi algumas mensagens no celular dele, né? Agora da atual esposa. Quando ele estava casado comigo. Só que assim, era coisa assim, o ensaio vai ser que horas? Hoje tem ensaio da orquestra? É da igreja? Hoje vai ter ensaio. Ai, Jesus. Hoje vai ter ensaio? O ensaio é que horas? Assim, mas Marcela, você nunca viu? Você não checava o celular do seu marido? Eu não era possessiva a esse ponto de ficar checando toda hora. Não preciso disso, né? Mas, de vez em quando, eu dava uma olhada, assim, ó. Tem umas irmãs mandando mensagem aqui pra ele. Mas era da orquestra, era irmã, casada. Nunca que eu ia desconfiar. Nunca. Tô passada, Jesus. Polêmica. Jesus Cristo, nossa. Ainda aí. E aí, ele... Enfim. Você clonou o celular. Clonei o celular dele. Mas, assim, nunca imaginei. Estava eu lá, ele foi pra faculdade, estava eu lá assistindo meu filme, né? Minha série, na época eu assistia séries. E peguei o celular e falei, deixa eu ver o que ele tá fazendo. Na hora começou a cair. Na hora. Não vi 3 horas depois, 30 minutos depois. Na hora eu vi. E daí? E não eram mensagens, assim, totalmente comprometedoras. Eram mensagens que davam a entender, né? Entendi. Onde você tá? Tô em tal lugar. E mandar foto. Ele dando satisfação. Conversando entre os dois ali. Entendi. Tô aqui. Você tá linda de branco. Um exemplo. Não sei o quê. E com você nada de conversar? Então eu falei, opa, peraí, ele tá... Aí o que eu fiz? Falei, printei tudo, né? Mulher meio... Nossa. Mulher FBI. Nessa hora... FBI. Nessa hora... As mulheres, elas, né, dão show. Aí, nessa hora, o que eu fiz? Tive o sangue frio de printar tudo e ligar pra ele. Entendi. E aí, se ele falasse pra mim que ele tava em aula, eu ia saber que não era verdade. Porque ele tava combinando de encontrar em tal lugar perto da faculdade. E aí, ela também tava fazendo faculdade na época. Aí, eu liguei pra ele e falei, vem pra casa. Você falou? Vem pra casa agora, eu tô passando mal. Falei pra ele. Eu falei, mas entra, porque tinha uns vizinhos. Que a gente tinha alguns problemas com os vizinhos na época. E ele falou, mas tá passando mal por quê? Eu falei, briguei com os vizinhos aqui, vem pra casa. E aí eu falei, mas não fala nada com eles, só entra. E aí eu já tava esperando ele no quarto de cima, então, que eram 2 andares da casa, então no quarto dele em cima. Aí ele chegou, subiu. Aí eu só falei assim, você tá me traindo. Aí ele segurou minha mão. Jesus. Só, foi isso. E aí eu comecei a chorar, né? E briguei com ele. Tá. Enfim, foi. Ele tentou se defender? Só pra me saber, só o desfecho. Aí eu mostrei, né, as mensagens. Ele só segurou minha mão e falou assim: não é ela. Tá. Só. Você falou assim, só? Só não é ela. Tipo, tô traindo, mas não é com ela. Entendi. E aí eu falei: não acredito. E aí eu dei uma surtada, gente. Não me julguem. Não, a gente é falho. Eu dei uma surtada. Aí é falho. Nossa. Imagina você se colocar num lugar, tipo, você fazendo o seu papel ali dentro de casa, cuidando da casa, do filho. Imagina, né? Você, o mínimo que espera, pelo menos, é respeito. Sim. Começa por aí, né? Então, eu dei uma pequena surtadinha na hora. E foi bem... E meu filho não estava em casa. Sim. Graças a Deus. Só que aí eu liguei pra minha mãe, né? Sim. Mãe e tal. E na hora, assim, eu não tive uma maturidade para guardar pra gente o que aconteceu. Entendi. Eu já liguei pra mãe, já liguei pra pastora, já liguei pro... Sim. Ele tá fazendo isso. Então, eu não tive esse sangue frio, essa maturidade de resolver em casa. Marcela? Não, eu eu estourei estourei. Na situação, né? Eu nunca imaginei. Então, a gente não sabe como vai reagir. Não sabe. Por isso que eu falo, é só estando na situação. Só estando na situação. Misericórdia. E aí, enfim, pegamos, coloquei a roupa dele no carro, ele pegou e foi embora. No outro dia,
Aí a gente começou a conversar, aí ele foi se explicar, ela se explicou. A igreja, na época, chamou eu, ela e o marido dela para conversar. Ela negou. Ah, ela era casada. Ela era casada. Tinha filho também? Tinha filho. Jesus. Da mesma idade do João. Senhor. Meu Deus. Nossa. Você quer uma água? Você quer tomar uma água? Você quer tomar um café? Gente. Da mesma idade do João. E, enfim, aí na reunião que eu tive, né, com o pastor na época, lá do Ipiranga, ela negou. Ela falou, olha, eu era amiga dele e eu tava aconselhando ele. Tava falando mal da esposa pra mim, reclamando do casamento, dizendo que queria separar. E eu tava dando conselhos pra ele. E aí, falei, não, mas olha, tá a mensagem aqui e tal. E até o marido, né, tomou partido, defendeu ela. Defendeu ela? Defendeu ela. Só que aí, quando ele viu os prints, ele ficou meio assim. Falei, entendi. E aí, o que aconteceu? A igreja tomou um posicionamento de afastá-lo das atividades. Entendi. Porém, ela não, porque ela era só amiga dele, né? Entendi. Só que passou algum tempo, eles assumiram o relacionamento nas redes sociais. Então... Você vê como que é, gente? E é aquilo, Deus não deixa nada em oculto, né? Não adianta. Pode até tentar, entendeu? Mas Deus não deixa. É o que eu falo, sabia? Né, no caso das pessoas, não é nem só em relacionamento marido e mulher, é em relação em tudo, sabe? Deus, ele mostra, né? Graças a Deus. Eu lembro, assim, eu sempre tive uma intimidade com Deus, mas umas experiências com Deus desde criança. E eu tinha muitos sonhos com traição, com ele. Eu sonhava muito com ele, sabe? Tipo, um sonho com arrebatamento. E eu tinha que salvar ele estava se perdendo. E eu ficava gritando pra ele. Então, eu não sei se era um amor muito forte que eu tinha por ele, né? Mas, enfim, era meu marido na época. Então, eu sempre sonhava que eu tinha que salvar ele de alguma coisa. Entendi. Então, quando isso aconteceu, eu me achava na responsabilidade de perdoar. Sério? Eu me achei, não, eu vou salvar ele. Eu não vou deixar ele se perder, eu vou perdoar, eu vou salvar a minha família, a minha casa, é meu sonho, é minha família. Então, assim, eu meio que fiquei em choque de perder isso, né? Então, eu fui atrás, eu busquei, né? Eu ligava, falava com ele, a gente voltou a conversar. Aí a gente se encontrava. Ele até mesmo por conta do filho, né? Tipo... Ele me pediu perdão, ele me mandou flor. Aí, depois de 30 dias que isso aconteceu, a gente foi com o pastor orou, abençoou e a gente renovou os votos. E ele voltou para casa. E daí voltou. E aí nós voltamos. Entendi. Ele não tinha assumido ainda... Não. Tá. Daí depois... teve duas vezes. Teve. Tá, então enfim, tá bom, vamos focar. Gente, a história é bem complexa, é muito complexa. Só que aí, quando eu voltei, eu tinha ido viajar sem ele, porque era uma viagem em família que estava programada já, e ele estava se sentindo desconfortável por toda a situação, e não foi. Eu lembro que era ano novo. E quando eu voltei, ele já estava meio diferente. Não queria falar comigo, foi pra casa. Voltou naquilo lá. E tipo, a gente tava com planos, entendeu? De tipo, então agora, a partir de agora, a gente vai dormir no mesmo quarto. A gente vai mudar os móveis da casa, a gente vai fazer o quarto do nosso filho, porque o João Pedro, ele dormia comigo no meu quarto. Entendi. Ele não tinha um quarto dele. Sim. Né? Então a gente vai comprar a cama do João, a gente vai reformar essa casa, a gente vai trocar de carro, a gente voltou cheia de planos. E aí, quando eu voltei dessa viagem, o plano acabou. Eu não vou ter dinheiro pra isso, eu não vou não sei o quê. Nossa. E aí, teve um dia que ele tava muito estranho, ele só falou pra mim, segurando a minha mão, pra não surtar. Eu fiz de novo. Daí... não. E daí, depois, então, veio a separação? Veio a separação oficial? Veio. Foi bem conturbada, porque a gente começou a ter muita briga judicial. Depois que separou? Eu vi isso lá no seu post lá no blog, né? Tá escrito, eu tava lendo, mas conta. Eu tava lendo, mas conta pro pessoal. E aí, a gente começou eu fiquei morando na casa. Você ficou na casa. Eu fiquei na casa, e aí ele queria me cobrar um aluguel da casa. Porque eu tava morando lá e ele tava morando em outra casa. E aí, o que ele fez? Ele parou de pagar a pensão. E eu me sentia tão culpada,
de tudo que estava acontecendo, eu me sentia tão mal. Então, foi um momento muito conturbado, onde eu não tinha psicológico para levar um processo judicial, alguma coisa. Entendi. Porém, como todo mundo ficava assim, ele tem que pagar a pensão, processa ele, coloquei ele na justiça para cobrar a pensão do filho dele. E aí ele me colocou de volta como alienação de bens e me despejou da casa. Você tá brincando? Com o João? Sim. É. E aí eu tive que... Perdi o processo. Perdeu? Perdi psicologicamente bem para enfrentar tudo isso. Então, eu enfrentei do meu jeito, com as minhas fontes. Era muito, muito forte, assim, tudo que eu passava no momento. Na minha mente, era como se tudo fosse muito maior do que realmente era. Entendi. Na minha cabeça. E o João, Marcela, nessa época? O João, como nessa época, minha mãe morava numa chácara perto da minha casa, então, na época, né? Ele ficava mais com a minha mãe do que comigo. Ah, tá. Pra ele não ver, né? Pra ele não ver, porque eu só chorava. Eu só chorava. Eu trabalhava, chegava em casa, chorava, dormia. Entendi. Me dopava de remédio, dormia, chorava, só chorava. Imagina, né, gente? Meu Deus. E daí foi aí que você entrou na depressão? Foi. Também, tipo, nossa, um baque, né? De um monte de coisa junto, né? E daí foi puxando, né? Foi puxando. E você ia pra igreja? Ou daí, depois disso? Então, aí o que aconteceu? Eu não consegui permanecer na igreja, que eu cresci. Né? Que foi minha base e tudo. Então, eu acabei ficando um tempo sem frequentar alguma igreja. Entendi. Porque pra mim era bem desconfortável ficar ali e me lembrava tudo. Sim. Né? Então, eu acabei ficando um tempo sem igreja, até que eu encontrei a Adelan, do pastor Lenilson. Tá. Então, e eles, né, o pastor Lenilson e a pastora Janaína, eles foram essenciais, assim. Eles me ajudaram muito, me acolheram, sabe, de uma forma com muito amor. Me levavam para casa deles, levavam o João para casa dele. Entendi. Né? Nessa época que você foi para a igreja lá, você já tinha tentado suicídio? Tava planejando. Estava planejando? Planejando. Então, era uma luta muito forte, né? Tanto que por isso que eles me acompanhavam de perto. Porque eu era muito instável. Eu ia pro culto, eu ia para casa, chorava e ficava escrevendo cartas de despedida. Sério? Mesmo frequentando o culto. Então, era um negócio muito, muito, muito complicado, sabe? Entendi. E é um processo muito difícil, que a gente não é da noite pro dia. Entendi. Né? Tem um dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá. Né? Então, eu cheguei a planejar, cheguei a pesquisar lugares, né? Nossa. E você pensava, óbvio, no João, tipo, você escrevia carta pra ele? Não, eu escrevia tudo. Eu tinha uma agenda que eu escrevia muitos desabafos. E eu tenho ela guardada até hoje. E eu escrevia muito. Então, assim, a minha vida, por mais que eu me revoltei no momento, eu me revoltei com Deus, eu não parei de buscar Deus. Então, eu não estava indo na igreja, mas eu assistia live. Entendi. Live de cultos, de pregação. Camila Barros, Isa Reis. Você queria uma resposta de Deus, Então, né? tudo que Deus ia falando na live, eu ia marcando. Eu tinha muita fé. Que eu ia reaver aquela situação. Que ele ia voltar. Entendi. A minha oração era essa. Era que eu queria minha família de volta. Entendi. E eu busquei de todas as formas. E quando isso não acontecia, eu ficava frustrada. Então, era altos e baixos. Eu com muita fé. E não acontecia, eu me frustrava. Entendi. Depois eu voltava, orava. E foi assim. E eu não entendia por que Deus não... Por que Deus restaurava o casamento de todo mundo e o meu não? Entendi. Pra mim era muito difícil passar por aquilo. Levou quanto tempo, Má, pra você... Sinceramente, mais de um ano. Mais de um ano, pra eu superar totalmente tudo. Pra eu entender. Falei, ok, Deus... O Senhor sabe o que é melhor pra mim, amém. Amém. Entendi. Foi mais de um ano. Entendi. Pra aceitar. E daí, então, você passou pela depressão, venceu ela, pra honra e glória do Senhor, venceu, né? E começou a caminhar ali de novo com Jesus, né? Firme, né? Firme, trabalha na questão lá na igreja, né? Tem, né, todo um trabalhar. E daí, como que começou a questão da parte de influencer, de modelo? Como que foi essa virada de chave? Porque até então, você se via como, né, dona de casa, tudo. Tava trabalhando lá na escola, né? Já? Continuei trabalhando na escola, o que também
foi essencial para mim. O trabalho me ocupou muito. Imagina você ir trabalhar, passando por tudo isso, né? Sim, mas a escola também me abraçou. Eu falei, Deus, foi muito bom, porque todos os ambientes que eu ia, eles me abraçavam, né? Eles me apoiavam, né? A minha chefe me apoiou, a escola me apoiou, minhas colegas de trabalho. Eu tive muito apoio nessa época. Até hoje, não é mesmo? Hoje. Ai, que bênção. Que bênção. Até hoje eu tive muito apoio deles nessa época. E depois com a igreja. E, assim, um detalhe que é muito Deus na nossa vida. Todo o meu problema com o casamento, eu colocava na conta de ser gordinha. Ah, tá. Então, eu tinha esse complexo. Porque ele já verbalizou algumas vezes. Você precisa emagrecer, você tá gorda. Se você engordar mais... Ele chegou a falar uma vez, se você engordar, eu vou te trair. Né? Tá. Então, eu tinha isso na minha mente. Entendi. Que, tipo, a culpa era do meu peso. A culpa era do meu físico. Entendi, né? entendi. Então, eu me sentia a pior das mulheres, a mais feia. Eu tinha que emagrecer de qualquer forma. Então, eu comecei a buscar fazer bariátrica... Comecei a fazer soluções. Não fiz. Não fiz. A psicóloga, na época, não deixou. Ela falou assim, você está buscando uma solução numa coisa que não é. Você vai fazer bariátrica, você vai ficar magra e você vai continuar depressiva. Entendi. Essa não é a solução nesse momento. Entendi. Né? Porque corre todos os riscos. Sim, né? sim. A bariátrica é algo invasivo. Então, ela não deixou. Falava, ela sempre estava com a minha família, junto. E Deus foi tão bom que... Uma agência entrou em contato comigo me chamando para ser modelo plus size. Ah lá, olha! Foi aí que tudo começou. Que tudo começou. Mas você não tinha se inscrevido em nada? Não, na verdade eu me inscrevi numa seletiva porque começou a aparecer no Instagram. Entendi. Eu gostava muito de postar foto, então... Tá. Eu fechei o Facebook, queria esconder do mundo. Teve uma época que eu me escondi. Excluí todas as minhas redes sociais. E aí, depois que eu tinha fechado o Facebook, eu falei, vou começar no Instagram. E aí, bloqueei todo mundo que eu queria bloquear do Instagram. Foi uma época... Não quero. Não leve em consideração se você está bloqueado. Me perdoe. Eu queria me esconder e aí eu queria começar uma vida nova. E daí, então, foi aí. Daí, eles entraram em contato com você. E na hora, como que foi? Como que você ficou? Eu não acreditei. Você não acreditou? Eu não acreditei. Porque eu tinha feito uma inscrição, então, porque começa a aparecer no feed da gente algumas coisas. E eu me inscrevi e fui em Jundiaí, numa seletiva. E não aceitei, porque eu falei, não vou investir nisso agora, imagina. E nisso, uma agência de São Paulo entrou em contato também. Aí eu falei, e agora? Era pandemia. Gente, eu nunca tinha ido para São Paulo. Bem na pandemia? Bem na pandemia. E eu nunca tinha ido em Brás, 25 de março. Nunca. Não? Nunca. Eu adoro. E aí, eu falei, e agora? Como é que eu vou? Eu me vi assim, ou eu vou, ou eu vou. Ninguém vai comigo, ninguém vai me levar. Meu pai não podia me levar, meus cunhados não podiam me acompanhar. E eu não queria perder essa oportunidade. Sim. E aí, eu fui sozinha. Olha. Peguei ônibus, peguei metrô. E foi. Colocou a cara e foi. E quando eu desci na Avenida Paulista, gente... Eu falei, meu Deus, onde eu tô? Você sentiu que abriu a sua visão depois de tudo isso? Sim. Tipo, mudou. Aonde eu tava? Falei, Deus... Existe um mundo! Porque, gente, um detalhe. Quando eu planejei, né, a morte, o suicídio, era num prédio em São Paulo. Ah, tá. Era num prédio que ficava em São Paulo. Ai, Marcela, por quê? Tem que ir pra São Paulo pra fazer isso. Você conhecia o prédio? Não. Vocês vão dar risada. O que aconteceu? A pessoa quando tá em depressão, e é legal a gente falar isso, porque Setembro Amarelo é um tema muito delicado. Então, você que tá vendo esse podcast e tá passando por isso, saiba que você não tá sozinho. Saiba que você não é uma pessoa má, porque está sentindo isso. Você não tem um problema com você não é o problema. Você é amado, você é amada, você é importante e a sua vida importa. E eu sei que na hora a gente não consegue raciocinar. Por mais que as pessoas falem isso pra gente, por mais que a gente tenha uma vida espiritual firmada em Deus, a gente tem a nossa fé. No momento é tão difícil, a gente fica cega. A gente fica cega, a gente não consegue enxergar. Né? Eu lembro que até o pastor Linus falava, você vai deixar seu filho? E eu vou. Ah, tá. Tipo, pra mim, nada supria aquele vazio, nada. Então, é um momento muito difícil que você fica cego. Né? Então, você que tá me ouvindo, saiba que você não é ruim.
por pensar assim. Só não desista. Só não deixe esse pensamento te vencer. É só uma fase. É só um momento. É 3, 4 minutos. Daqui a pouco vai passar. Passa. Passa. E passa. E passa. Glória a Deus que passa. Glória a Deus que passa. Que ela tá aqui, gente. Glória a Deus. E daí? E até me perdi o que eu tava falando. Não, que daí você falou que você tava vendo o prédio. O prédio. O que aconteceu? Eu tava numa noite bem depressiva. Eu não conseguia dormir, enfim. E aí a gente começa a pesquisar algumas coisas. E toda vez que a gente pesquisa no Google alguma coisa de suicídio, caminhar esse número. Você precisa de ajuda? Ligue para o Centro de Valorização da Vida. Né? E fica 24 horas por dia. Tem pessoas para você conversar lá. Nossa, eu não sabia. Sim, é bem legal. Só que um belo dia, eu não sei por quê. O que o Google fez? Mostrou o lugar. Ah, pra você. A pesquisa indicou um lugar para pular. Misericórdia! E aí, não vou falar, né? Sim, não. E aí, tipo, deu a localização. Eu falei assim, gente... E aí, eu com a minha cabecinha doente. Eu fiquei deslumbrada. Eu falei, nossa, vamos pensar. Eu vou pra São Paulo, eu vou pegar um Uber, né? O meu pastor até ri disso, porque eu ia pagar R$400 pra morrer em São Paulo. Ele tá falava, brincando? Não acredito que você ia gastar dinheiro pra morrer. Você viu até o Uber? Vi. Gente, vocês têm noção que eu liguei no lugar, eu te pesquisei planta do lugar, eu realmente planejei. Você planejou? Eu planejei tudo. Eu escrevi com quem o João Pedro tinha que ficar. Tudo. Fiz tudo. E nisso que eu tava planejando, eu tive um estalo e falei assim, vou conversar com o meu pastor na época. Né, que é o pastor Lenilson. E aí, eles foram na minha casa, me receberam. E aí, eu contei. Falei, tô planejando isso. Você foi bem honesta. Fui bem honesta. Né? Foi bem honesta. Tô aqui, E eu lembro também que eu queria... Era uma última semana, enfim. Eu não sabia quando ia ser, mas eu estava caminhando pra fazer. Então, a minha primeira ida pra São Paulo era realmente pra... Entendi. Pra me suicidar. Nossa, misericórdia, Jesus. E daí, graças a Deus, você não fez. Louvado seja Jesus. Louvado seja Deus. Deus foi muito bom. Eu lembro que eu fui numa vigília na época. E essa vigília falava assim, não vai ter morte, não sei o quê. E Deus me tocou muito naquele dia. E foi quando as portas começaram... as portas começaram a se abrir. Eu vi que, tipo, minha vida tinha sentido daqui pra frente. Não é porque eu era uma mulher divorciada que eu não tinha valor. Entendi. Ou porque eu não ia conseguir... Porque o meu medo também era não conseguir dar conta de criar o João. Entendi. Porque como que eu vou criar o João? Eu dependia totalmente dele. Entendi. Eu não tenho dinheiro pra comprar uma casa. Eu não tenho... Agora eu vou ser despejada. Então, me dava muito desespero. E medo do futuro. E Deus é tão bom porque hoje o João tá com 18 anos. Glória a Deus. Tá tirando a carta dele... Né, tá bem encaminhado. Menino, então, nossa. assim, e o meu medo era de... O que vai ser de mim? O que vai ser desse menino? O que eu vou fazer? Meu eu Deus. não tenho dinheiro. Né? E se eu perder o emprego do SESI? O que eu vou fazer? E então, daí, como que foi? Má, desculpa te interromper. E como que foi daí, depois que você foi pra São Paulo, pra agência? Daí você já começou a fazer as publicidades? E aí, eu fui pra agência. E a agência, nossa, foi um mundo, assim, deslumbrante pra mim. Sim. Ai, bem tratada. Aguinha, camarim, maquiagem, e foto pra cá, foto pra lá. Você se e sentia... Era tipo assim, como se fosse Deus me presenteando. Filha, toma, gente, esse maravilhosa. Esse é o seu momento. Aqui tá... essa foto é incrível. Essa foto é incrível. Linda. Essa foto é maravilhosa. E aí, eu comecei... Aí eu fechei contrato com a agência. Podia, não podia. Mas enfim, fechei o contrato com a agência de 1 ano. E falei assim, amém, Deus. Eu já planejei, não fiz. Eu falei, amém. E fui. E aí, esse contrato de 1 ano, então a gente fez várias fotos, fiz editoriais, de plus size também, né? Alguns catálogos pra roupa. Era um sonho seu? Não. Modelo, não. Nunca Me imaginei. Nunca. Eu era muito complexada com o meu corpo. Sim. Né? Então, eu não sei se isso foi um tratamento também, né? Entendi. Né? Deus pra mim, o diferencial seu é exatamente isso. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. E daí, como que foi? Daí, você ficou ativa nas redes sociais? Através disso? Comecei a ficar ativa. Ah, que legal. Mas, gente... Comecei assim, eu achava que eu era maquiadora.
E aí eu comprava maquiagem e marcava as lojas. Ah, tá. Então, eu comecei assim. Sim. Gente, olha que maravilhosa. Eu falei, não sei o que eu tô fazendo, tô ganhando tanta... E assim, por quê? As pessoas são muito curiosas. Como tudo aconteceu, muita gente começou a visitar o meu Instagram. Sim, e me seguir. Eu falei... E aí, como eu postava muita foto, eu comecei a ganhar muito seguidor, mas o Instagram ainda era fechado. Então, quando eu tava com 6 mil seguidores e o Instagram fechado, eu falei, peraí, acho que eu posso fazer alguma coisa com isso. Entendi. E o fato também no Instagram era que na época que tava rolando tudo isso, gente, os processos duraram mais de 1 ano, meio, 2 anos. E em relação... Você tava trabalhando assim? Já tava rolando o processo. E a ideia do Instagram inicial era para me defender. Peraí, eu vou expor tudo que tá acontecendo. Olha, tá acontecendo, é injusto, gente. Tô sendo despejada. Foi uma forma de pedir socorro e de me precaver. Falar, olha, se acontecer alguma coisa comigo... Porque eu tinha medo pela minha vida, gente. Não que não estava sendo ameaçada, não. Mas na minha cabeça, naquela época, eu precisava me assegurar de alguma forma. Então, eu usei as redes sociais. Eu já tinha um blog desde quando o João Pedro nasceu. Aquele blog é muito antigo. Então, eu sempre fui muito ativa nas redes sociais, mesmo sem saber que precisava, que a gente podia ganhar dinheiro com isso. Entendi. Tem um canal no YouTube que... Ah lá! Tem um canal no YouTube. Olha! Gente, eu achava que canal no YouTube era particular. Eu fiz pra colocar vídeo do João pequeno nadando, tocando, regendo, quando ele regia na igreja lá. Então, eu fiz um canal no YouTube pra isso. Sem saber do que me esperava anos depois, eu sempre tive essa atividade né, na rede social, Instagram. No Instagram, não. YouTube, blog, essas coisas. Sim. Ai, que legal. E hoje você é ativa no YouTube? Não. Não? Ah lá, acredita? menina! Mas tem um canal lá. Depois vocês pesquisam. Ah lá, depois eu vou pesquisar. Tem só o vídeo do João. E daí começou, então... E daí foi vindo parceria? A primeira parceria, a gente foi do Aclaro. Foi? E quando eu recebi a mensagem, eu falei, mentira. Sério? E eu não entendia muito bem. Foi 2021. Ah lá. E aí a Claro me contatou e falou: você é de Itatiba, a gente quer te contratar como influencer e tal. Falei, sério? Você imaginava ser influencer? Não. Não? Assim, quando eu comecei a comprar as maquiagens e marcar, eu falei, acho que dá pra, né, pelo menos ganhar um lanche de graça, alguma coisa, né? Vamos começar com isso aí. Você tinha inspiração? Tinha bastante inspirações. Que a gente, geralmente, né? E normalmente eram pessoas que passavam maquiagem, tiravam foto e eu achava que influencer era isso. Entendi. Eu passava maquiagem, tipo, gente, usei esse rímel. Era muito amador, muito. Eu passei esse rímel aqui, marcava a marca. E quando a marca... Repostava? Não chegava a repostar, só de responder no comentário, eu ficava feliz. Gente, quando a marca respondia um direct, eu ficava muito feliz. Olha que bênção. E hoje em dia eu sei que eles respondem todo mundo. Sim, olha que bênção. Só que pra mim era um privilégio. Nossa, a marca me... A L'Oréal respondeu me notou, direct, né? Meu Deus, tô bombando. Então, assim... E isso era bom pra mim na época, que me incentivou de alguma forma. Sim. Ah lá, que legal. E daí de lá você deslanchou. E aí foi aí que começou. Então eu ficava com a Claro também como modelo. E aí, tipo, ia nas lojas do bairro. Tem a Isa Modas. A Isa Modas me deu look me emprestou as roupas pra tirar foto na agência. Olha, que a gente legal. tinha que levar quando não era editorial, era só foto pra catálogo. A gente levava nossas roupas. Entendi. Então, a minha parceria com a Isa primeira também foi assim. Então, Isa Modas também foi bem no começo. Um beijo pra Isa. A gente tem que valorizar, né, o início. Eu sou muito, muito grata, muito grata. Que bênção. Nossa, olha. Você vê, e daí foi indo, né? E foi indo. E aí, depois, gente, eu não lembro qual parceria, mas ficou a Claro. Teve vários, gente, não. Ficou a Claro e depois veio loja Plus Size aqui em Itatiba. Então, aí depois foi loja É Demais, Montreal. Aí vai. E aí eu fui fazendo sempre o porquê. Todas as influencers são não que isso seja um padrão, mas pessoas, as lojas viam sempre influência padrão, magra, bonita, loira, alta. E aí precisam divulgar a roupa plus size.
Entendi. Então, eu acho que foi um ponto importante para mim que eu me destaquei. Então, as lojas buscavam esse tipo de divulgação também. Entendi. Né? Então, foi aí que começou Montreal, Loja é Demais. A Máxima, que é uma loja de Jundiaí também, que vende roupa plus size e gestante. Que legal, gente. Ó, e assim, a Marcela, ela ganhou por 2 anos, né? Por 2 anos. É uma votação Ibope que é feita no Instagram mesmo, na rede social. E por 2 anos consecutivos eu ganhei. Imagina Nesse terceiro ano foi a Mayara, minha amiga, que ganhou. Imagina a sua alegria, como que foi? Nossa. Eu não acreditei. Sério? Eu não acreditei. Lógico que a gente fica ali garinhando votos. Vota em mim, marca não sei o quê. Manda no direct das pessoas e tal. Mas eu não esperava. E aí, o primeiro ano, eu realmente fiz uma campanha. Vota em mim, vota em mim, vota em mim, vota em mim. E aí, no segundo ano, quando eu ganhei, eu não esperava. Nem porque esperava. eu não fiz muita campanha, né? Compartilhei no meu story várias vezes, mandei para uns parentes. Que legal. E só. E a sua família apoia? Sim. Sempre apoiou? Sempre apoiou. E o João também? Sempre. Ele sempre achou legal, né? Tipo, de ver a mãe lá. No começo, ele ficava um pouco com vergonha. Vergonha, Mãe. Né? E aí, tirava muito foto com ele. Porque eu vejo pelas crianças, né? Às vezes eu tô lá, né? Falando com alguém ou tirando foto. São fases, né? São fases. Então, a Via, ela tá numa fase que às vezes ela quer aparecer, às vezes não, sabe? O Rian, assim, ele vem super, nossa, tal. E às vezes não também. Então, são fases. O Matias, por enquanto, não tá podendo escolher. Então, vai junto. Vai junto. O João, quando ele não tava podendo escolher, ele ia, aparecia. Sim. Né? E agora... Aí, ele teve a fase da adolescência. 13, 14 anos, ele tinha vergonha. Quer ficar mais, né? Mas também ele meio que desfrutou disso. Porque a gente teve uma parceria por anos com uma barbearia que cortava o cabelo dele e eu fazia o vídeo. Que legal. Então, ele também desfrutou. Ele também apareceu em algumas publicações. E você acha, Má, que aqui na cidade você teve oportunidades? Sim. Várias oportunidades, você acha? Sim. Teve, que bênção. Bastante oportunidades. E ainda, né, são muitas portas se abrindo, graças a Deus. Não, eu falo assim, porque tem gente, né? Eu até ouvi isso essa semana. Geralmente, tem que ser conhecida, de família, disso, daquilo, sabe? Por indicação. Você não teve nada disso. Você começou sozinha. Então, aqui em Itatiba, eles têm essa cultura. Né? De família de quem? Sabe? Né? Aqui em Itatiba tem isso. Tem muito disso. Então, eu ter me destacado, realmente, para mim, é muito gratificante. Muito gratificante. E muito Deus, né? Sim, eu tenho muita fé que, tipo, é um presente de Deus para mim. Deus me agraciou de uma forma abundante. Abundante. E foi uma forma de eu me redescobrir. Eu era uma pessoa muito tímida, gente. Eu não falava. Tanto que a primeira entrevista que eu fiz para trabalho numa escola... A pessoa que estava me entrevistando falou assim: você fala muito baixo. Tá. Você é mais enérgica. Não sei o quê, porque a minha voz era bem baixinha. E foi trabalhando. E fui trabalhando isso, entendeu? Então, fazer uma live, fazer story, chegar na loja e gravar na frente de todo mundo. Imagina, nunca me vi. Nunca me vi. Então, foi superação atrás de superação. Fica super natural, porque eu acompanho, nossa, super natural, né? E, no entanto, que é inspiração para várias pessoas, né, gente? Até eu já tô lá me inspirando nela. Viu? Bom, vamos pra... Eu vou fazer pergunta do Instagram, tá bom? Tem perguntas, eu coloquei caixinha lá, tem perguntas. Você quer um café? Antes, né, eu já vou falar, gente. Olha aqui que belezura. Olha isso daqui. Da Dolce Marie. Gente, se você tá precisando de bolo, barra de chocolate, salgado, donuts... A Cidinha faz tudo, eu super indico. Já acompanha aí o perfil dela, maravilhoso. Olha que maravilhoso. Abra. Pera que eu vou fazer uma publi, gente. Olha esses mini donuts da... Como é o nome? Dolce Marie. Dolce Marie, como é a Cidinha. Cidinha, maravilhosa. Mãos de fada da Cidinha. Olha só a delicadeza, a embalagem, todo o cuidado. Maravilhoso. Olha que linda essa apresentação, gente. A influencer. Não, mas come um, já prova. Vamos experimentar comigo? Já. Aquelas já comem um. É muito natural, né? Todo lugar que a gente vai. Vou fazer uma publi, vou tirar foto. Peraí, vou tirar uma foto. Já come, né? Viu? Inclusive, a Mayara, né? E a Cidinha mandaram aqui, pra Marcela. A Marcela vai ganhar que lindeza, gente. É a Vou lembrancinha. Vou fazer uma foto. Já faz. Eu vou pôr o seu aqui, tá bom? Pra você, Esse aqui é seu, tá? Pra você levar pra sua casa.
Ó, que lindo. Maravilhoso. Gente, vou publicar depois. Ó, esse aqui é seu, tá? Leve, maravilhoso. Lindo. Viu? Coma, tá? Vou comer, porque a publicidade é real. Coma. Você quer um cafezinho? Não, café não. Eu tomei café. Agora eu tô só na água. Peraí. Bom, então vocês sigam aí a Dolce Marie, tá? Super indico. Agora eu vou falar pra você da Barbearia Araújos. Gente, super indico aí. Araújo Barbearia, tá? O Thiago, toda a equipe maravilhosa, tá bom? Eles têm 2 unidades, tá? Uma fica na Benjamin, bem no centro, e outra fica no Alto de Fátima, fácil localização, tá bom? Segue aí o perfil, o Thiago tem um trabalho lindo com crianças, tá bom? Então leva lá seu pequeno, que eu tenho certeza que você vai ser super bem atendido. Também quero agradecer ao apoio da RBK Modas. Gente, super indico a loja, super indico. Inaugurou dia 6/9, a loja tá linda, maravilhosa. Tem um monte de look, um mais lindo que o outro, inclusive esse meu é de lá. Super indico, tá bom? Você que tá procurando uma loja com preço legal, com look excelente, sim, ó, que vista bem, super indico a loja RBK Modas. Inclusive, é a única loja da cidade que faz crediário, tá? Então, eles fazem crediário e não faz consulta ao SPC ou Serasa. Então, você pode ir lá, ver como funciona certinho lá com ela. Mas eu super indico RBK Modas. Já segue elas, tá bom? Bom, vamos de pergunta, então, do Instagram. Pode perguntar tudo? Você quer que eu filtro? Pode. Não, pode perguntar. Mais do que eu falei. Meu Deus, já falei tudo. Eu só não vou pronunciar nome, tá? Tá. Por conta aqui, né, Sim. de eu pronunciar errado. Então, vamos lá. Eu coloquei a caixinha. O que mais te orgulha na mulher que se tornou hoje? Nossa, pergunta parece fácil de responder, mas não é. É a minha superação. Sua superação? Eu venci. Eu acho que eu sou uma vencedora, tenho certeza. Eu venci. Já teve algum rótulo que colocaram em você e que precisou quebrar para ser quem é hoje? Sim. Sim. O rótulo da gordinha. foi colocado e eu vivi por muito tempo achando que isso era um problema. Entendi. Né? E não tô romantizando, tá, sim, gente? Sim. Você tem que ser saudável, você tem que se cuidar. Não tô romantizando a obesidade. Mas isso não pode ser um problema para você viver. Né? Tudo, eu colocava a culpa disso em tudo. Repito, não tô romantizando. Sim. Nós temos que ser saudáveis, comer bem, emagrecer, fazer exercício físico. Mas isso não é mais um problema pra mim, pra minha autoestima. Não me incomoda. Entendi. O que importa é que ela tá bem com ela. É isso que importa, né? Você estando bem com você mesma, né? Quando você percebeu que a sua voz e sua presença poderiam influenciar tantas pessoas? Quando as pessoas me procuravam, que estavam passando pelo mesmo, elas se identificavam comigo. Então, eu, pela graça de Deus, eu pude, mesmo no meu momento de dor, conversar com muitas mulheres e ajudar de alguma forma. Que bênção. Né? Acho que foram 3 ou 4 mulheres que me procuraram e a gente fazia orações semanais, videochamada, a gente conversava e elas se inspiravam, assim, pela graça de Deus, né? Ai, que bênção. Em mim, e eu pude ajudar de alguma forma elas passarem por isso. De alguma forma, o meu relato ajudou elas. Que bênção. Qual foi o momento mais marcante da sua trajetória profissional e que mudou a sua forma de enxergar a sua missão? Nossa, gente, que profundo. Profundo. Acho que é verdade, sua missão, né? Tiveram vários momentos, né? Momentos em que eu me senti agraciada, especial. Né, quando a gente vai em um lugar assim como Covabra, eu me sinto realmente da família do Covabra. Eles tratam a gente muito bem, muito bem. Que bênção. Quando fechei a parceria com o McDonald's também, me senti muito especial. Falei, gente, sou consumidora desde criança. McDonald's, que alegria. Então, eu me senti muito agraciada. Mas a questão de entender a minha missão foi quando, no momento da minha dor, eu consegui fazer lives e ajudar muitas mulheres, responder, ajudar, me conectar, expor de alguma forma, né, a minha dor e trazer alívio para alguém. Então, isso era muito gratificante para mim. E me incentivava, assim, muito a continuar. Ai, que bênção. Bom, como você equilibra o papel de mãe, mulher, profissional, sem perder a sua essência? Equilibrar porque não é fácil, né?
Eu ia falar isso não, agora. Assim, eu ia falar não equilíbrio, mas é sem perder a essência. Então, realmente, a gente não perde a essência. Sim, não. Né? É muito difícil, porque assim, as pessoas romantizam também a vida de influencer, mas não é fácil, né? Eu trabalho no SESI, então eu sou CLT, então eu acordo muito cedo, vou pra escola, trabalho o dia inteiro, depois chego em casa, eu tomo banho, passo maquiagem, saio e vou trabalhar em outro lugar. Aí à noite tem que editar vídeo, tem que postar foto, fazer legenda e aparecer sempre feliz, né? Então, assim, administrar mesmo com a graça de Deus, eu acho que Deus me dá força para viver tudo isso. E sede eu tenho para viver muito mais, né? Eu quero que Deus me abençoe muito mais. E sem perder a essência, é pé no chão. Pé no chão. E, tipo assim, hoje eu tô aqui, né? Amanhã eu posso estar muito longe e com a graça de Deus. Pé no chão, não me deslumbrar com nada, sabe? Eu acho que o foco é isso. Não perder os meus princípios e agradecer sempre a Deus, porque tudo é por Ele, para Ele. Que bênção, glória a Deus. Se a sua vida fosse um versículo da Bíblia, qual você escolheria para te representar hoje? Meu Deus. Nossa, que bênção. Que bênção se eu fosse um versículo. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu acho que isso me pegou nos piores dias. E é difícil, tá, gente? Voltando a falar desse tema, é muito difícil quando a gente fala descansa em Deus, lança sobre ele a sua ansiedade. É algo que é poético, mas você tem que realmente acreditar que lançando sobre ele a nossa ansiedade, descansar em Deus, vai te trazer refrigério e vai realmente mudar a sua vida, e a gente não descansa. É difícil. Verdade. A gente não descansa, a gente entrega para Deus e pega de volta. É verdade. Né? Então, isso, eu levava esse versículo muito comigo. Lança sobre ele a sua ansiedade, lança sobre ele a sua ansiedade. Anota aí, gente. Anotem. Bom, te acompanho e queria começar como influencer, mas é muito difícil. Já tentei começar várias vezes. Que conselho você me daria? Não desista. Não desista, porque... E não se deslumbre, não compare. Né? Muitas pessoas veem, eu também via, gente, falava, nossa, 1 milhão de seguidores, né? Eu via alguns youtubers, né? Eu lembro na época que quando eu comecei, eu via muito youtubers. E não se deslumbre, porque se eles estão onde eles estão, alguns foram sorte, outros foram estratégia, toda uma equipe, um aparato. Então, primeiro, não espere ter o melhor celular, não espere ter a parceria. Não espera, só começa. Só começa, né? Da sua forma, do seu jeito, com a sua essência. Porque já tem muita gente parecida por aí. É verdade. Seja você. E daí a mesma pessoa mandou outra coisa. Ela falando assim, tenho um perfil, porém não tenho tanto seguidor. Posto e quando eu coloco enquete ou coloco caixinha, ninguém me responde. Sinto que estou falando sozinha. Como faço para melhorar? Olha, eu já passei por isso, gente. É muito triste, realmente. Quando vocês verem todo mundo, por favor. Quando alguém fizer uma enquete, responde. Não vai cair, mas responde, não custa, gente. Né? Já tá passando. Não custa. Eu já passei por isso, tá? Já passei no começo. No começo? As pessoas... Assim, quando eu falava algo que gerava curiosidade, polêmica, todo mundo respondia, bombava. O engajamento ia lá em cima. Mas quando era coisa assim... Gente, assim, mais ou menos. Então, eles não respondiam. Entendi. Então, tem essa dificuldade as pessoas. Então, você tem que usar e estudar. Isso é muito importante. Estudem. Hoje em dia, a gente tem inteligência artificial. Tem YouTube. Então, estudem muito. Eu estudei muito. A pandemia foi, para mim, né? E com muito respeito, tá, gente? Com muito respeito a esse momento que foi muito triste para todo mundo. Eu aproveitei a pandemia para estudar. Então, eu estudei muito. Eu paguei curso de oratória, porque eu não falava. Eu vi várias lives. Eu me conectei comigo mesma, com Deus. E li muito livro. Então, estude. Tem muitas dicas de estratégia no YouTube para você aprender. E sempre chame a atenção da pessoa com alguma coisa. Então, o primeiro story do seu dia, faz uma enquete e incentiva as pessoas,
né? Clica aqui, coloca uma seta, uma luz, alguma coisa, e incentiva as pessoas a responderem de alguma forma e tenta reformular essa pergunta de uma forma irresistível para elas responderem. Isso faz toda a diferença. Olha, gente, viu? A Marcela já tá compartilhando aí o conhecimento. Que bênção pra você. Vou aí, ó. vender mentoria, gente. É isso mesmo, ó. Já tem um estúdio pra você gravar. Viu? A outra pessoa colocou aqui, ó. E daí a gente já vai pra próxima. Senão eu vou... Porque teve bastante, né? Mas daí, ó, a outra mandou assim, ó. Toda vez que eu começo a gravar, que eu pego o celular, eu travo. Queria ser mais desenvolvida, igual você. Como faz? Gente, então, eu fiz curso, tá? Eu fiz curso de oratória. E eu também tinha muita vergonha. Você tinha? Eu lembro uma vez que eu fui gravar um vídeo pra Claro, eu fiquei 2 horas. 2 horas. E aí eu tava rouca. House preto, tirava o house, falava uma parte, house preto de novo, tirava o house. Então, assim, não é esse mar de rosas que às vezes a gente acha que é, né? Então, só vê pronto, né? Pronto, né? E é difícil, realmente é difícil, mas não desiste. Não desiste. Hoje eu fiz desse jeito, amanhã eu vou melhorar. Assista, fiz e posta de uma vez. Não fica assistindo, não. Mas depois você assiste, faz uma autocrítica e melhora no próximo. Mas posta. Não deixa de postar. Não deixa de postar. Você tinha medo, já, né? Deixa eu fazer minha pergunta. Claro. Você tinha medo com o julgamento, Má? Quando você se posicionou? Sim. Das pessoas falar, nossa, agora tá querendo virar blogueirinha, sabe? Coisa assim. Eu tinha medo do julgamento. Não de blogueirinha, essas coisas. Eu não tive medo com isso. Mas medo do julgamento do meu corpo. Eu tinha problema real com o meu corpo, gente. Entendi. Então, tanto... Eu lembro uma vez que eu tava conversando com um rapaz, nesses aplicativos, enfim. E ele falou assim, você tem algum problema? Eu falei, por quê? Ele, no seu perfil só tem foto de rosto. Ele, qual é o seu problema? E aí eu peguei e bloqueei ele na hora, claro, né? Nunca mais. Só que isso me chocou. E aí eu comecei a me policiar e postar a foto mais do meu corpo. Porque eu falei assim, peraí, as pessoas estão achando que eu tenho algum problema. E eu não tenho algum problema. Eu só sou um corpo que não é o padrão. Entendi. Né? E tipo assim, que tipo de problema ele achou que eu teria? Eu fiquei remoendo aquilo dias. Sim. E isso foi uma crítica que me incentivou a postar a foto de corpo inteiro. Olha que bênção. Você vê? Então, não desiste. E se vier a crítica, que é natural. É natural. A gente não agrada todo mundo. É normal. Né? Usa isso como um trampolim. Sim. Exatamente. Bom, a gente vai fazer uma brincadeira, tá? Pra finalizar, a gente vai fazer uma brincadeira, porque a Marcela já tá cansada, gente. Eu fiz ela falar muito, coitada. Imagina, adorei. Mas a gente vai fazer uma brincadeira e pra finalizar já, tá? Mas antes, eu quero te convidar aí, deixa seu like, se inscreva, tá? Deixa seu like, se inscreva aí, te convido. E quero falar, também já agradecer a esse estúdio maravilhoso, que eu faço parte. Gente, eu super indico esse estúdio. Estúdio Podshine. Se você está procurando um estúdio para fazer gravação, podcast, videoconferência, videoaula, é o lugar. É o lugar. Esse estúdio é lindo, lindo. Tem câmeras profissionais, de qualidade. Então, segue eles aí, tá bom? Chama aí, já faz seu orçamento e venha. Gente, eu já quero um orçamento, tá? Já, por favor, sim, quando acabar, sim. já me passa. Eu adorei. Eu super indico, então, o Estúdio Podshine. Está no ar. Pensa rápido. Você já brincou de ping-pong? Já. Então, eu faço uma pergunta e você responde, tá? O que vier na cabeça, tá bom? Então, vamos lá. Quer beber uma água? Quer pôr? Põe. Pode, coloque. Bom, vamos lá, então. Deus é? Amor. Família é? Tudo. A vida com Jesus é? Maravilhosa. Igreja é? Uma segunda casa. Um lugar para ser amado. Propósito. Chamado. Chamado? Entrega. Amor? Deus. Pecado? Fuja. Perdão? Libere. Tentação? Fuja também. Promessa? Esperança. Céu? Meu futuro lar. Infância? Feliz. Uma palavra que te define? Força. Medo? Do abandono. O que te move? Minha fé. Uma palavra pro Brasil?
Oração. Um conselho? Não desista. Riqueza? Vida com Deus. Uma qualidade sua? Fidelidade. Um defeito seu? Carência. Glória a Deus. Aí, ó, conseguiu, gente. Difícil, viu, gente? Se prepara, se ela convidar você. Prepara, porque tem que ser uma palavra só. Uma só, né? Mas todo mundo, viu? Todo mundo. O pastor, o meu diretor, ele participou? Ele participou? Vou assistir, vou buscar lá no tem canal. que assistir. Busca lá, assista. Depois você vê ele falando. Participou ele e o pai dele, o seu João. Foi bem legal. Nossa, e daí eu fazia uma pra ele e uma pro seu João. Uma pra ele e uma pro seu João. É só estando aqui, viu? Né? Porque lá de casa, né, eu até recebi um feedback esses dias. Ai, Dani, eu adoro na parte que chega o Pensa Rápido, porque daí eu vou fazendo junto. Mas aqui... é outra difícil, coisa. Porque tem que ter responsabilidade do que você vai responder. Então você pensa assim... Não pode ser a primeira palavra que vem na mente, às vezes, entendeu? Ai, Jesus. Má, quero te agradecer do fundo do meu coração. Quero te agradecer muito. Que privilégio estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, tá? Olha lá, a criança já tá chorando. Muito obrigada, tá? Por você estar aqui, compartilhar a sua história, tá? Obrigada mesmo, tá? Que Jesus continue te usando, tá? Muito obrigada mesmo. Bom, eu vou deixar você para falar, tá? Com o pessoal, agradecer aí. Você que ficou até o final, muito obrigada. E para encerrar, imagina você que vai ter um outdoor. Eu quero que você deixe uma mensagem nesse outdoor, tá? Então, pode agradecer aí, fica à vontade. E deixa suas redes sociais também, tá bom? Muito obrigada para todo mundo que acompanhou. É um privilégio estar aqui. Obrigada, Dani. Obrigada esse espaço maravilhoso ao diretor, querido pastor que está ali nos auxiliando. Obrigada. Queria elogiar, gente, primeiramente. A primeira impressão que eu tive é que falar assim, eu até falei para ela, que organização. Eu me senti assim, num programa de TV, sério. Que organização, parabéns. Obrigada. Viu? Tudo muito, muito lindo. Queria agradecer imensamente e dizer que é um presente de Deus estar aqui. Obrigada. E compartilhando de alguma forma. Né? Eu acredito que essa é uma missão que eu gosto muito de fazer, que é compartilhar a minha história e poder edificar alguém. Então, você que está me assistindo, que está assistindo a Dani, que está aqui nesse momento, saiba que você é amado, você é querido. E que a vida, ela não precisa ser uma perfeita, né? Não espelhe a sua vida com a vida das outras pessoas. Todo mundo está lutando uma luta, todo mundo está vivendo uma dificuldade e vai passar e todo mundo supera. E você também vai superar, assim como eu superei. Glória a Deus. Agora deixa a sua frase no outdoor. A minha frase no outdoor, você é amado.